Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na última ceia, em determinado momento, Jesus se voltou para os apóstolos e lhes disse: Um mandamento novo vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São José Maria, fazendo uma consideração sobre estas palavras de Jesus, se perguntava: Senhor, o que há de novo nestas palavras? Já que o mandamento do amor foi estabelecido lá atrás no Antigo Testamento. E então, pensando sobre este momento, essas palavras da vida de Nosso Senhor, se dá conta que o novo neste mandamento é a nova medida do amor. Um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então isso era o conhecido, mas agora, como Jesus termina, como eu vos amei. Isso foi dito na última ceia, ou seja, um dia antes de Jesus Cristo morrer na cruz. Como se Nosso Senhor deixasse para esse último momento o ápice do amor com que nós estamos chamados a viver. Ou seja, estamos chamados agora a amar como Jesus amou. Dar a vida como deu Jesus. Perdoar como Jesus perdoou. E entregar-nos aos outros como Jesus se entregou. Amar sem medida, de modo incondicional. E os amigos e os inimigos, porque já havia dito Jesus que o nosso amor deveria ser, a partir de agora, assim também. Amar aqueles que nos fazem o bem e os que nos fazem o mal. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Todos são nossos irmãos. Pensar neste mandamento da caridade nos leva a pensar num tema muito importante, que é a solidariedade. E algo que está vindo à tona nesses tempos de pandemia, onde nós vemos pessoas de menos condição social passar por enormes dificuldades econômicas e passar inclusive fome. E vendo essa situação, vem ao nosso pensamento que se as pessoas fossem mais solidárias, praticamente ninguém passaria fome ou grandes dificuldades nessa vida. Se já houvesse essa vivência solidária, mesmo que em determinado momento como esse, pessoas começassem a passar uma dificuldade, imediatamente já haveria pessoas pensando nelas, cuidando delas, de tal forma que ninguém ficaria desamparado. Nesse sentido, é muito bonito o que nós vemos no livro Didaquê, que é o livro mais antigo que descreve a vida dos primeiros cristãos. E lá diz que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Ou seja, os primeiros cristãos se viam como uma família, mesmo que fossem
de diversas nacionalidades, diversas culturas, como aconteceria, por exemplo, no Império Romano, em Roma, onde havia pessoas de muitas nacionalidades vivendo ali, e pessoas que se convertiam, enfim, e apesar de terem culturas, formas de pensar diferentes, todos se viam assim como irmãos. De fato, foi isso que Cristo nos ensinou, que todos nós somos filhos de Deus. E assim, todos nós pertencemos a uma única família, onde Deus é nosso Pai e, do ponto de vista humano e ao mesmo tempo sobrenatural, Nossa Senhora é nossa mãe e São José é nosso pai e Jesus é nosso irmão. E numa família é natural que se viva a solidariedade, não é verdade? Que uns ajudem aos outros. E mais ainda, quando estamos chamados a viver a caridade e o amor nessa medida, que é a medida de Cristo. Papa João Paulo II, durante o seu pontificado, ele escreveu um documento chamado Solicitudo Rei Socialis, justamente chamando a atenção para essa responsabilidade que todos nós temos de sermos solícitos, solicitudo, pelas coisas sociais, Rei Socialis, a solicitude por todos aqueles que passam por dificuldades. E ele dizia nessa carta, nesse documento, aqueles que têm mais hão de sentir-se responsáveis pelos mais fracos e estar dispostos a compartilhar com eles o que possuem. O próximo não é só um ser humano com seus direitos e a sua igualdade fundamental em relação a todos os demais, mas é a imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo e tornada objeto da ação permanente do Espírito Santo. Por isso ele deve ser amado ainda que seja inimigo, com o mesmo amor com que o ama o Senhor. E é preciso estarmos dispostos ao sacrifício por ele, mesmo ao sacrifício supremo, que é dar a vida pelos próprios irmãos. Que bonitas são essas palavras. O próximo não é só um ser humano com seus direitos e a sua igualdade fundamental, mas é a imagem viva de Deus Pai, mais ainda, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo, porque de fato nós sabemos que Jesus Cristo morreu por todos os seus filhos, por todos nós, e tornado objeto da ação permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo cuida de cada ser humano que vive na terra e que já viveu e viverá. Por isso deve ser amado, ainda que seja inimigo. Então, pensando nessas palavras, qual é a situação do mundo de hoje? Nós poderemos dizer que não há dúvida que há algumas manifestações de solidariedade, mas, infelizmente, está muito longe de viver como Deus gostaria que nós vivêssemos. Está muito longe de ver este amor de uns pelos outros, essa preocupação, dessa solicitude de uns pelos outros, considerando que somos uma família. E por que o mundo está assim? Eu vejo que por vários motivos. O primeiro que poderia citar é um motivo de ordem, por assim dizer, populacional. Muitos de nós, como é o meu caso, por exemplo, vivemos em cidades grandes, acontecendo o fenômeno de cruzarmos com uma pessoa na rua e nunca mais a virmos na nossa vida.
E isso é um pouco perigoso, pois vamos ficando indiferentes a toda pessoa desconhecida. Como é o caso, por exemplo, de pessoas do mesmo prédio que não se cumprimentam no elevador. Se somos uma família, na verdade é que deveria haver essa sintonia, essa simpatia, essa preocupação com o próximo, que se manifestaria com esse gesto de caridade mínimo, que é cumprimentar as pessoas com alegria. O mais triste é quando vemos um mendigo estendido no chão e aquilo passa a fazer parte da paisagem para nós. Olhamos com tanta distância aquela pessoa que aquilo é como se estivesse, aquela pessoa é como se estivesse compondo um cenário. Outro motivo que eu vejo é de ordem comportamental. Em cidades grandes, muitas pessoas têm a tendência a se enclausurarem por medo dos outros, porque nunca se sabe quem está do seu lado. Então, uma forma de proteção. E nós nos enclausuramos também para que ninguém venha dar palpite sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. Uma defesa também nesse aspecto. A vida é minha, eu faço dela o que eu bem entendo. Eu quero viver a minha vida e não quero que ninguém venha dar palpite. De fato, quem vive em cidade grande tem esse privilégio, por assim dizer, entre aspas, coisa que não acontece em pessoas que moram em cidades pequenas, porque todo mundo conhece a vida de todos e dá um palpite, mas não é um privilégio realmente, porque isso faz com que nós vivamos afastados dos demais. Sim, nós temos a nossa autonomia, mas também não podemos nos desentender de quem vive à minha volta. Outro motivo que eu vejo dessa falta de solidariedade é a desconfiança. Num mundo tão estragado, tão pervertido, não sabemos se uma ajuda econômica, por exemplo, será utilizada para o bem ou para o mal. Se esse dinheiro será desviado. E então acabamos não dando esse dinheiro para alguma instituição ou para uma pessoa que vem pedir uma ajuda na rua. E por fim, eu vejo um outro motivo que é o maior de todos, que é o egoísmo. Quando nós nos deixamos levar pelo egoísmo, tudo é desculpa para não ajudarmos o próximo. Como essas desculpas, todo mundo pega o dinheiro para fazer coisas erradas. Todas as instituições são corruptas, todas as ONGs são corruptas. Quem deveria fazer esse trabalho de ajudar os necessitados são os governantes. E assim por diante. Será que eu tenho me deixado levar pelo egoísmo? Será que eu vivo dentro da minha bolha, sem pensar no próximo, nos problemas do próximo? Essa é a nossa tendência. Pelo pecado original, nós somos inclinados ao mal, e esses vícios eles podem tomar conta de uma maneira muito fácil, como a soberba, o orgulho, o egoísmo. E o egoísmo, no fundo, é isso, é viver a nossa vida e não pensar na vida dos outros. Tenho feito algo pelo próximo? O que concretamente? Pela minha experiência, vejo todas as pessoas terem um bom coração, dizerem que querem muito fazer algo
pelo próximo. Se sairmos à rua agora e fizermos uma enquete perguntando a quem quer que seja se querem fazer algo pelo próximo, querem participar de uma ação voluntária, de uma instituição social, todos eles, todos dirão que sim, que tem muito desejo e que querem fazer algo pelos outros, mas a verdade é que quando você propõe algo concreto, as pessoas fogem. Não querem se comprometer, não querem abrir mão do seu egoísmo, não querem abrir mão do seu final de semana, do seu descanso, do seu passeio, dos seus gostos. Ficou muito marcado numa ocasião, uns anos atrás, quando eu convoquei todas as pessoas que recebiam as minhas reflexões semanais. Na altura estava em torno de 35 mil e-mails. Ainda não havia WhatsApp e tudo isso. E mesmo se houvesse, não daria para mandar para tanta gente assim. Então eu mandava para cerca de 35 mil pessoas e convoquei as pessoas para uma reunião para fazermos um trabalho social, para pensar o que seria e, enfim, e concretizar esse projeto. E depois que eu mandei o e-mail, eu fiquei muito preocupado, porque eu fiquei pensando assim, puxa vida, vai ser um caos, a quantidade de gente que vai aparecer, puxa, estou mandando um e-mail para milhares de pessoas, vai ser uma confusão, um trânsito infernal para chegar lá na igreja, vou ter que chamar o CET, enfim, eu fiquei pensando em todas essas coisas e acabei não tomando nenhuma iniciativa, porque era a primeira vez que estava fazendo e não sabia o que poderia acontecer. E o que aconteceu? Apareceram apenas 8 pessoas. 8 pessoas. Aquilo me chocou profundamente. E as pessoas que recebem essas reflexões são pessoas que já têm uma certa abertura, vamos dizer assim, para o bem, para, enfim, viverem a caridade. Falei, puxa vida, mas como assim? Tá certo, as pessoas têm os seus compromissos, foi um sábado no começo da tarde, enfim, poderiam, nem todo mundo poderia aparecer, mas apareceram apenas 8 pessoas. Papa João Paulo II, naquele documento que comentava sobre o Instituto Rei Sociales, ele dizia assim, a solidariedade não é um sentimento de compaixão vaga ou de enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes. Pelo contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum. Uma determinação firme, algo concreto, arregaçar as mangas e perseverante. Também não adianta, no momento de empolgação, fazer um trabalho social e depois nunca mais. Uma determinação firme e perseverante, se empenhar pelo bem comum. Ou seja, pelo bem de todos e de cada um. Porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Eu penso que Deus pedirá contas a nós quando nos encontrarmos com Ele do que nós fizemos pelo próximo. Dias atrás, agora recentemente, estava lendo o testemunho de uma moça que teve a experiência do juízo particular. Ela ficou lá em coma e nesse coma ela foi até o encontro de Jesus e Jesus fez o exame de toda a sua vida, dos 10 mandamentos, e ela dizia que o que mais preocupa Nosso Senhor, o que mais lhe dói,
é que nós não cuidemos do próximo. Este amor, sim, em primeiro lugar, o amor por ele, né? Como correspondência a todo o seu amor, como gratidão a tudo que ele faz por nós, né? Só por isso já deveríamos amar muito a Deus, mas muito também com relação aos nossos irmãos, a todos esses homens que vivem na terra. Alguns exemplos bonitos que queria comentar de solidariedade. Agora, semanas atrás, eu conheci a Missão Belém. A Missão Belém é uma instituição que foi criada por um padre italiano que já vive há muitos anos aqui no Brasil, concretamente aqui em São Paulo, e há 15 anos atrás ele decidiu dar a vida pelos moradores de rua, de evangelizar os moradores de rua e, do ponto de vista humano, transformar a vida dessas pessoas, ajudando-as a sair dessa situação e voltarem a se inserir na sociedade. E começou a fazer a pastoral de rua, que é passar alguns dias na rua, uma vez por mês, com esses moradores, sem levar nenhum dinheiro, sem levar roupa, para viver como eles vivem, na situação que eles vivem. E fazendo isso, com o seu carinho, com o seu amor, começou a conquistar esses moradores e levá-los para uma casa de acolhimento que ele conseguiu, através de uma doação. E assim ele foi conseguindo com que hoje, depois de 15 anos, centenas e centenas de pessoas saíssem dessa situação, largassem a droga, porque muitas pessoas que estão na rua acabam se tornando viciadas em droga, na bebida, e isso torna bastante difícil a sua recuperação. E ele conseguiu que centenas e centenas de pessoas vencessem esse vício, ou esses vícios, e logicamente com muita oração. Eles lá nessas casas, eles têm tempos de orações muito concretos e fazem ali a adoração ao Santíssimo, e esse padre também reza muito, e mesmo essas pessoas que hoje vivem uma vida normal, eles dizem que se não fosse Deus, eles não teriam conseguido sair dessa situação que eles viviam. Até eu conheço uma pessoa em concreto que estou mais próximo agora, que era morador de rua e hoje é voluntário na Missão Belém. E ele vai, toda vez que ele fala da sua vida, da história da sua vida, ele fala: olha, Padre Paulo, só Deus, só Deus. Se não fosse Deus, e hoje ele está casado, ele tem uma filhinha, vive uma vida normal. Saiu e ele era viciado em droga, bebia, era um alcoólatra, enfim, estava totalmente destruído, humanamente falando, humanamente e espiritualmente falando. E hoje muitos dos colaboradores voluntários que estão nessa instituição são ex-moradores de rua. E cada um tem uma história mais bonita do que a outra. Agora, já falando de situações desses dias, da pandemia, fiquei muito tocado com a história de uma moça que teve um bebê há quase um ano atrás, e esse bebê tem uma doença muito grave, muito grave. E ela poderia ficar só em função dessa menina, dessa filha que ela tem, não ter cabeça para pensar em mais nada, ainda mais agora, com o perigo de contágio do coronavírus. E, no entanto, ela tem tomado várias iniciativas de solidariedade. Ela me comentou de uma senhora que ela pensou que poderia estar passando por alguma necessidade, que é vendedora de pano de prato, e como ela tinha o contato dessa senhora, ela ligou para ela
E essa senhora ficou muito emocionada de receber esse telefonema e perguntou para ela se ela tinha o que comer, e ela, chorando, começou a dizer que foi dizendo que só tinha comido batatas doces, um pouquinho de batata doce, que era o único que tinha na sua casa. Penalizada, então, essa moça fez uma campanha no Instagram e conseguiu levantar um dinheiro razoável e ajudar essa senhora. E depois fez isso com uma outra senhora, né, mais velha também, e passando por dificuldades, enfim. Outra história que eu ouvi também, muito simples, pequena, mas bonita, de uma outra senhora que vende queijos, acho que em várias empresas, e numa empresa em concreto, há ali uma moça que ficou penalizada por essa senhora porque ela não poderia vender esses queijos agora nesse período de confinamento, e conseguiu conversar com ela para saber como é que era a situação dela, e ela falou que estava muito preocupada porque ela havia comprado uma quantidade de queijos muito grande dias antes do confinamento, e não só ela perderia todo esse dinheiro, como também os queijos se estragariam. Então essa moça fez toda uma campanha para que pessoas conhecidas comprassem o queijo dessa senhora, e ela conseguiu vender tudo. Também muitas pessoas agora estão fazendo isso de dispensar a funcionária do lar, dispensar que não vão até as suas casas para trabalhar, mas estão pagando o seu salário. E isso, puxa, é uma atitude de caridade, de solidariedade muito bonita também. Quantas coisas como estas podemos fazer na nossa vida? E não só agora, nestes tempos, onde o nosso coração fica mais sensível, mas sempre, sempre. Porque daqui a pouco, com a graça de Deus, tudo voltará ao normal. E, uma vez mais, podemos ficar alheios a todas essas pessoas que sofrem, e há milhares e milhares de pessoas que sofrem. Se formos considerar o mundo inteiro, milhões de pessoas. E se nós não pensamos, se não formos atrás, não veremos o nosso trajeto de cada dia, quase ninguém que está sofrendo. Não saberemos de pessoas que estão sofrendo pelo nosso caminhar da casa para o trabalho, do trabalho para casa, para o clube, e podemos nos esquecer dessas pessoas. Então não podemos esquecer de todas essas pessoas que estão sofrendo. Tenho pensado muito nesses dias naquela cena do Evangelho, onde perguntaram a Jesus se eram os pais de um cego ou seus antepassados que haviam pecado para que ele nascesse cego. E Jesus respondeu que não foram os seus pais e nem os seus antepassados, mas isso ocorreu para que se realizem as obras de Deus. Assim vejo que esta pandemia está ocorrendo para que, de alguma forma, se realizem as obras de Deus. Com essa pandemia, muitas pessoas que não rezavam há anos estão rezando. Muitas pessoas que viviam afastadas da sua família agora estão vivendo intensamente com seus familiares e descobrindo a alegria de estar com a sua família, com os seus filhos. Muitas pessoas que não paravam para pensar na vida, agora estão parando para refletir, para pensar no sentido da vida, para fazer uma reflexão sobre os seus valores. Muitas pessoas que estavam paralíticas para fazer o bem aos outros, agora estão sendo solidárias, descobrindo a alegria de fazer o bem e de sair do egoísmo. Se Deus está permitindo a pandemia, eu penso assim, é porque
Ele quer tirar muitas coisas grandes desse acontecimento. Santo Agostinho, eu gosto de lembrar essa frase, ele dizia assim, se Deus permite os males, é porque ele vai tirar bens. E se Deus permite grandes males, é porque ele vai tirar grandes bens. Vamos fazer o propósito de sermos mais solidários. Não nos esqueçamos, somos uma família. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Isso não pode se perder. De nos vermos como realmente nós somos, não é uma imagem, não é uma constelação bonita, realmente somos uma família, somos filhos de Deus e, portanto, irmãos. E que eu não fique mais indiferente por aqueles que passam fome. Esses dias até via, terminando, um post que mostrava ali as mortes, diversas situações dessa vida, desde o dia 1º de janeiro deste ano até o dia 1º de abril deste ano. E aparecia lá o coronavírus, em último lugar dessa classificação, que estava lá em torno, naquele período, 1º de abril, em torno de 48 mil, uma coisa assim. E aí, em penúltimo lugar, né, do número, os números maiores de morte, vinha as pessoas que haviam morrido nesses 3 meses de fome. 2.800.000. Que coisa! Em 3 meses no mundo, morreram 2.800.000 de fome. Eu não posso ficar indiferente a essa realidade. E, em primeiro lugar, apareceu o aborto. E, nesses 3 meses, 10 milhões de abortos foram realizados. Ou seja, 10 milhões de crianças inocentes foram mortas. Isso é tremendo. Haverá um dia, eu penso assim, quando comecei a pensar na pandemia, no coronavírus, como nós estamos preocupados com a nossa própria vida e nesse número de mortes, lógico, uma morte já é grande para nós e não deveria ocorrer, vamos dizer assim, né? É uma tragédia, mas que nós não pensemos nos abortos que estão sendo realizados e que, se nós vamos traduzir no dia a dia, quantos abortos são realizados, dá em torno de 137 mil. 137 mil. Né? É um infanticídio diário. Nós não podemos ficar tranquilos sabendo disso. Nós que temos fé, nós que acreditamos em Deus, que nós não fiquemos mais indiferentes àqueles que passam fome, àqueles que sofrem, aos mendigos que eu vejo na rua, às crianças desamparadas, aos que sofrem há anos nos hospitais, aqueles que na minha família estão sós, que estão passando por necessidades. E o que é que nós sentimos quando somos solidários, quando fazemos o bem? Muita alegria, muita alegria. Quantas pessoas dizem que fazer o bem ao próximo talvez faça mais bem a nós do que ao próximo. E, de certa maneira, é verdade. E por quê? Porque nós somos feitos para o amor. Fomos feitos para dar o amor. Por isso que o egoísmo não dá alegria. As pessoas que estão fechadas no seu mundo não podem ficar alegres, não podem ser alegres, porque nós não fomos feitos para isso. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela dilate o nosso coração, que ela queime todo o egoísmo que haja no nosso coração, que ela nos lembre que nosso modelo é Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor,
meu anjo da guarda, intercedei.